Fala pessoal, bom dia. Hoje, sábado, dia 21 de fevereiro, a gente acabou de escrever um artigo e eu tô passando aqui para te mandar esse material complementar do nosso artigo. Lembrando que é muito importante vocês seguirem a gente, publiship.com.br é o nosso site e a Genial é o meu perfil pessoal. Beleza, hoje a gente vai falar do manual de posicionamento high ticket de gestão estratégica para o seu restaurante, tá? Vamos dar uma fundamentada aqui, esses tópicos que nós vamos decorrer ao longo desse material complementar, tá? Que primeiro a gente vai falar sobre fundamentos estratégicos, superioridade da matemática, o público A versus o público C, experiência de primeira classe, modelo operacional, escalabilidade e profissionalização e mentalidade de líder estrategista. Começando pelos fundamentos, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar que para a gente ter uma marca de high ticket, a gente tem que ser focado em um nicho. Eu tive restaurante de japonês e a gente era focado no nicho de japonês. É, a gente não tinha hamburgueria, a gente não tinha pizzaria, a gente não tinha frango frito. A marca era sushi, tá? Basicamente isso. E um negócio que a gente começou a perceber é que o nosso sushi ele era feito para um público B, C, por ali, não era um público A, não era um classe A. E a gente começou a perceber que o preço também era um filtro de público. Imagina só, você tá com a sua. Você tem R$ 1.000 para comer, né? Você tem R$ 1.000 para fazer um jantar. Eu sei que esse preço não é um preço habitual. Você tem R$ 1.000 para jantar e você vai escolher um produto de 99 centavos? Talvez não. Talvez você não vai escolher esse produto de 99 centavos, tá? Então, isso daí já mostra pra gente um filtro muito importante de preço. Se você baixa muito o seu preço, você já começa a filtrar o seu público, um público de menor renda, tá? E aí a gente vem para um ponto muito importante, que é o valor versus o medo da concorrência. A primeira coisa que você tem que entender de high ticket, que high ticket está no valor agregado que você passa para o seu cliente. É quanto de valor esse cliente percebe na tua marca. E o que é valor aqui para restaurante? É uma embalagem legal, é o tempo de entrega, é o sabor do seu produto. E entender o sabor do seu produto é entender o que o cliente gosta e o que o cliente não gosta, tá? Não é o que você gosta. Tá? O sabor do seu produto, a embalagem do seu produto, ali o recebido, né? Ali você. O abrir a caixa do seu produto, qual a experiência que ele sente, sair falando em delivery, falando em salão, cara, o que o cara sente quando chega no seu restaurante, né? E é muito engraçado falar disso, que essa semana eu sou carioca, percebe-se pelo meu sotaque, e eu fui comprar uma camisa do Fluminense, que é o meu time aqui do Rio de Janeiro, tá? E normalmente eu gosto muito de blusa de algodão, eu gosto de umas blusas técnicas para fazer exercício, mas basicamente é algodão preto e branco que eu gosto, tá? E essas camisas de algodão, normalmente elas são R$ 70, R$ 100, elas não são tão caras assim. Mas uma blusa de time é uns R$ 500. E eu não tive problema nenhum em comprar a blusa de time. Eu não tive problema nenhum em falar, dou R$ 500 para comprar uma blusa de time. Porque aquela blusa, ela transmite um valor. Ela transmite qual é o meu time, ela transmite o que eu sou dentro do Rio de Janeiro, porque eu sou tricolor. É diferente de você ser flamenguista, são culturas diferentes, né? A própria base é diferente, tá? O bairro que o clube está localizado é diferente. Então, tudo é diferente. Então, R$ 500 numa blusa de time, beleza. Agora, se eu fosse comprar uma blusa de algodão comum como essa, por R$ 500, né? Se ela não gerasse nenhum valor agregado para mim, eu não ia pagar porque eu não sou burro, né? O problema não é não ter dinheiro, o problema é a gente não é burro, né? O ser humano ele nunca vai pagar mais em algo que ele não vê valor. E valor, repetindo, valor no delivery é uma embalagem legal, sabor legal, produtos de qualidade, insumos de qualidade, atendimento, delicadeza, sorriso. Cara, é muito importante você
entender essa lógica, tá? Um negócio legal para vocês entenderem, eu tô meio na, eu tô vendo K-drama, até postei sobre isso lá no meu Instagram, que é um modo que eu dou uma desligada no meu cérebro ali antes de dormir. Ligo a TV, começo a ver aquelas novelinhas mela cueca, daqui a pouco eu tô dormindo, tá? E aí eu tenho a Alexa que desliga a TV automaticamente, etc. E aí, cara, o engraçado aqui é ver, eu acho que se você tá querendo aumentar a qualidade do serviço, tem uma sériezinha que se chama Sorriso Real, que ele acontece numa rede de hotéis e ali ele mostra bem claro. A mesma rede de hotéis, ele tem o hotel classe C, ele tem o hotel classe B, né? E o hotel classe B está no mesmo lugar do hotel classe A, que eles chamam que é um lugar do sorriso real, né? Que as pessoas com mais dinheiro ficam, que os príncipes ficam, né? Que as altas celebridades ficam. E aí a gente consegue entender, né? Eu acho que é legal para a gente ter essa visão de melhorar o meu delivery. Entender também que vão ter. Ali tem a mesma marca, né? Nem a mesma marca, tem o mesmo nome ali do hotel. Mas as marcas são diferentes. Sorriso Real é outra parte, etc. Tá? Mas voltando aqui pro nosso foco em delivery, vamos voltar aqui. E aí a gente vê um ponto muito interessante que é o valor versus medo da concorrência. E realmente você tem que ter medo da concorrência mesmo. Porque se você está entregando um produto com menor valor agregado e com um preço maior, a tendência é a concorrência te engolir, tá? Porque você tem que aumentar o seu valor agregado e aí chega um ponto que é um pouquinho difícil mudar o valor agregado quando você já tem uma marca consolidada, a gente vai falar um pouco disso mais tarde, tá? E aí eu acho que é começar a aumentar o seu valor, né? Que são, eu vou repetir várias vezes, que é produto bom, embalagem boa, hospitalidade no atendimento, velocidade, é, beleza, tá? Então vamos lá. É público também, né? É hype, pode ser hype. E aqui, para a gente identificar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é para quem eu estou vendendo, o que eu estou vendendo, por que eu estou vendendo. Quando você tem isso em mente, assim, cara, qual o público que eu quero chegar? Eu acho que é um trabalho antes de começar a vender, qual o público que eu quero chegar? O cara que fatura, o cara que ganha 30 mil reais. O cara que ganha 30 mil reais, no caso com uma mulher que ganha 20 mil reais, a gente tem 50 mil reais por mês. O que o cara de 50 mil reais faz? Ah, o cara de 50 mil reais, pelo menos aqui no Rio, ele mora na Zona Sul. Então não tem por que você abrir um negócio fora do raio de atendimento da Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro. Entende? Então você vai começar a. O cara de 50 mil reais, ele está muito mais preocupado com a experiência do que com o valor em si. Então aí você começa a desenhar os seus pilares, tá? Avançando aqui. É, existe uma matemática que ela é bem simples, tá? Mas é contra-intuitiva, tá bom? Que vender barato custa muito caro. Porque quanto mais você vende barato, menos margem você tem para o produto. E quando você tem menos margem para o produto, você tem você tem que produzir mais para ter mais margem. Quando você produz mais, você tem que entregar mais. Você tem que ter mais estoque, você tem que ter mais gente. Então, aqui, quando você tem o high ticket, você tem um menor atrito logístico. Ou seja, você precisa de menos motoboys entregando, você precisa de menos pessoas produzindo, tá? É, E aqui, né, quando você tem um produto que é classe C, a margem de erro ela é maior, porque você está produzindo muito, tá? E quando você vai atingindo o público A, você começa a fugir da guerra de preço ali, é sangrenta, né? Normalmente, o que a gente tem visto muito aqui é que a maioria dos restaurantes, principalmente os pequenos e médios, né? Ali que faturam acima de 50 mil reais, que eles não têm muita visibilidade financeira, e aqui em cima tá um conteúdo que a gente falou sobre lucratividade, da sua margem de lucro.
Então ele não sabe quanto custa o seu produto, ele não sabe quanto de margem dá. Então o baixar o preço, subir o preço é quase cara, é quase uma aposta, né? É olhar ali o mercado, ver se o meu concorrente está maior, está menor, tá? Benchmark é importante, é muito importante, mas, cara, se você não tem os números do seu negócio, você não consegue realmente ver quanto você tem que subir, quanto você tem que baixar, porque cada negócio é um negócio, beleza? Então vamos voltar aqui. E aí a gente começa a pensar numa experiência de primeira classe. Cara, essa série é muito maneira pra vocês verem. Sorriso Real tem no Netflix. E ali vai mostrar exatamente o que é uma primeira classe, o que é um público primeira classe, o que eles pensam, tá? Ali é um classe muito A mais, tá? Não precisa ser assim. Então, você começa a perceber que o público que é A, né, o público que vai comprar no high ticket, ele está mais preocupado com estética e percepção de valor, que eu falei várias vezes aqui. E como é que a gente passa essa estética e percepção de valor, né? Tem que ter um visual profissional, né? A galera tem que estar uniformizada. Se você tem um delivery, a gente vai falar isso de Dark Kit mais tarde. Se você tem um delivery, você já economiza bastante, que você não precisa mostrar a sua Dark para as pessoas, beleza? Então, mas a fotografia, os vídeos, como esses vídeos e fotografias estão ali no Instagram, TikTok, no Google Meu Negócio, no cardápio, no iFood, no cardápio próprio, que a gente recomenda o cardápio web, é muito importante, porque é ali que ele vai ver valor. Imagina só, você tem uma foto tirada por um profissional e você tem uma qualquer foto tirada. Qual é a foto que você vai olhar e vai falar assim, caraca, foto maneira? É a foto tirada por profissional, tá? Então, assim, se você não tem condições de contratar um profissional, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas de IA que vão te ajudar, tá? A gente vai fazer um conteúdo sobre isso e quando estiver pronto eu boto aqui também para vocês verem, tá? Mas a gente tem que ter uma qualidade visual muito interessante. E a outra coisa que a gente tem também, a gente tem que ter uma experiência de um unboxing, a gente está falando de delivery, assim, como um cara abre a sua caixa, né? No japonês existe o omakase, que é você vai no restaurante sem saber o que comer, o chefe escolhe o que ele quer, os peixes que ele quer e os pratos que ele quer fazer, você não sabe nada. E esse omakase, normalmente ele é muito caro, né? Só alguns grandes chefes ali fazem. Então vamos lá. Então por que eu tô indo? Se eu não sei o que eu vou comer, se eu vou pagar caro, se eu vou ter uma fila, um tempo de espera, não tem fila, mas tem que reservar. É a experiência que traz. É a experiência de você ter ali um japonês, um chefe refinado japonês, te, te servindo, tá? Então aí já começa a trazer o que eu chamo de experiência. Você tem que ter uma precisão linguística e semântica. E aí eu estou falando agora como comunicação. Qual vai ser a tua comunicação com esse cliente? Tem que ser uma comunicação diferente. Entende que o produto que você vende a sua pizza de R$ 49, sua pizza de R$ 60, ele não pode ter a mesma linguagem que uma pizza de R$ 160, né? Tem uma pizzaria muito legal lá em São Paulo, que é a 1900, né? Que é realmente uma pizzaria alto nível, tá? E se você entrar no Instagram deles, é alto nível, você olha lá e fala, cara, tudo aqui parece ser muito bem feito, tá? Então, as suas redes, né, entendendo, e a gente pode ajudar muito nisso, né, que a gente tem o serviço de captação, a gente produz todos os seus conteúdos, a gente tira fotos profissionais. Muita gente fala assim, cara, mas o meu iFood, mais o meu Instagram não vende muito. Mas quando uma pessoa fala que vai no restaurante ou chama outra pessoa, ou indica para comer, ela manda primeiro o Instagram, meu amigo. Ela não manda o iFood. Ela não abre o iFood. Ela vai mostrar ali no Instagram. E muitos restaurantes que surfam o hype é porque estão bem posicionados no Instagram, tá? Então, aumente a percepção de valor dos seus, dos seus produtos ali com uma precisão linguística e semântica muito forte. E, amigão, tem que ter consistência do produto.
Não adianta fazer uma vez, testar e achar que vai funcionar de primeira. Amigo, você já é dono de restaurante, você sabe que não tem nada fácil. Margem baixa, é correria o dia inteiro. Então você tem que ter ali um certo planejamento estratégico para você conseguir executar essas alavancas e mudar essas alavancas para que você consiga potencializar a sua margem, tá? E aqui entra um modelo operacional bem interessante, que é o Dark Kitchen, que ali é a cozinha invisível. Você pode abrir uma segunda unidade, uma cozinha invisível dentro da sua culinária, da sua primeira culinária. Isso daí é muito interessante porque você já tem sua operação, você já tem os seus funcionários, você vai ter que treinar bem os funcionários, né? E ali testando aos poucos, principalmente no iFood, essa nova marca. Isso é muito legal. Por quê? Você desvincula a marca anterior. E às vezes a pessoa do público A, ela compra mais caro e ela não consegue entender a real diferença de valor. Porque o valor não está no produto. Pensa aqui comigo. Arroz e salmão é tudo igual. A, a, o valor está no valor percebido do produto. É tipo sabor premium, né? Porque quando você faz um, um, um belo japonês com uma embalagem ótima, uma estrutura de marketing, fotos bonitas, vídeos legais, você está aumentando a percepção de valor do seu cliente, mas não necessariamente você está mudando o produto, porque é arroz e peixe. Tá? Basicamente é isso. Beleza? E o que, que a Dark Kitchen pode, além dessa flexibilidade de abertura, né? Baixo custo, você pode utilizar ali a tua operação. Tá? Ele tem um baixo custo de fachada, um baixo custo de implementação, tem uma agilidade, você consegue reinvestir no produto que a sua empresa principal está rodando, você está testando aqui novos produtos, uma nova linha, um novo que a gente chama de business unit, né? Uma nova unidade de negócio dentro do seu conglomerado de alimentação, tá? E aqui o foco na galera Netflix. Se você vai fazer uma Dark Kitchen com alto valor percebido, a galera tem que postar, tem que compartilhar os seus produtos, tá? Voltando aqui, depois dessa fase teste, a gente tem que ir para uma fase de mais robustez técnica, né? Que é sair ali do teste, que é sair ali é, do só do iFood e começar a botar processo, substituir ali a tecnologia, a manufatura por uma tecnologia industrial, ter uma consciência industrial, que é o que essa consciência industrial? É entender que o seu restaurante é uma fábrica, é uma pequena fábrica, vamos dizer assim. Imagina aqui, você adora seu pão plus vita e você sai do Rio e vai para a Bahia. O pão plus vita é diferente? Não, porque tem um processo, talvez foi feito na mesma fábrica e foi distribuído para vários lugares. Ou tem o mesmo processo, o mesmo treinamento, os mesmos insumos, a mesma rotina. Isso daí vai começando a trazer para você uma consciência industrial. A gente tem que fazer o A, depois a gente tem que fazer o B, depois tem que fazer o C, depois tem que fazer o D. E aí fica tudo melhor, porque você consegue treinar seu time melhor. Beleza? Saindo disso, testei lá no meu iFood, funcionou, bombou. Cara, agora eu começo a potencializar os outros canais de venda. Existem funis de vendas diferentes para o restaurante delivery. A gente vai fazer um conteúdo aqui e se já tiver disponível, ele tá aqui em cima, tá? E aí a gente começa a migrar do iFood ali, que é um ótimo player, 99 também, que é um ótimo player para iniciar, porque ele vai trazer um cliente com baixo CAC, que é o custo de aquisição do cliente, ou seja, você vai gastar pouco, teoricamente, para trazer esse cliente, mas para manter a recorrência dele, né, é interessante que você faça uma venda direta. E aí eu recomendo ter um site próprio, um cardápio próprio, eu indico muito cardápio web, ter ali uma automatização de WhatsApp, ter um CRM para entender o que seu cliente gosta. E você vê que se você tiver uma unidade já rodando bem, você pode ter uma segunda unidade, uma cozinha compartilhada ali, onde você vai testando esses modelos com paciência, com calma, né? Não achando que vai mudar da noite pro dia. Então,
para finalizar esse nosso papo, esse complementar do nosso artigo, e aqui a gente vem da mentalidade, que aqui, meu amigo, é uma das coisas mais importantes. Não adianta, você é o líder, você é o cabeça do restaurante. A cultura, ela é construída top-down, que é da cabeça do dono do restaurante, quem manda, para baixo. Então você começa a construir uma cultura. E essa cultura, ela basicamente você tem que sair da figura e tirar um pouco o ego de ser o super-herói do restaurante, o cara que resolve tudo, o cara que vai pra cozinha, o cara que vai vender, que vai entregar. Cara, é muito legal. Olha que interessante. Hoje eu não tenho mais operação de food de restaurante, né? Acho que é um negócio que para mim não faz muito sentido, né? Eu gosto muito de filmar, eu gosto muito de potencializar a venda de restaurante. Era o que eu fazia melhor no meu restaurante. Então eu deixei essa parte de produto, de operação de restaurante para as pessoas que gostam disso e foquei só no marketing para restaurante. E é muito engraçado, cara, que essa semana eu tive um insight que na minha operação, que não é de food, né? Não é de food assim, não precisa operar. Eu fui visitar um cliente junto com o meu filmmaker. E muito engraçado, o meu filmmaker é muito desenrolado, ele é muito bom e ganha bem para isso. Mas como eu tava lá junto, várias coisas que ele fazia sozinho, ele vinha e tirava dúvida comigo. Ian, você acha que eu devo fazer assim ou fazer assado? Eu sabia, e ele, para filmar, ele é melhor do que eu. Então eu sabia se eu estivesse ali, né, ele ia tirar dúvida, ele ia ficar um pouco seguro, né? Ele ia querer ou inseguro ou querer trocar uma ideia ali, mostrar serviço. Então, assim, isso dá um ego na gente. Então tem que tirar esse ego. Assim, cara, você é capaz, você é melhor do que eu, vai lá, faz, resolve e entrega. E isso daí vai começar a gerar cultura, a gerar ordem no seu restaurante. Beleza? Então, aqui continuando e finalizando esses pontos muito importantes. Fim da centralização operacional, cara, você não precisa resolver tudo, você tem que orientar e deixar as pessoas ali resolverem. Ter o foco em gestão, dados e finanças, a gente falou disso no último vídeo, o card está aqui em cima, tá? E aí você ir para um lugar que a gente pode te ajudar muito, que é ter essa visão de marketing, ter essa visão estratégica de quem já teve do lado de grandes marcas aí de food que nem eu já tive como operador. Beleza, gente? Fica aqui o nosso material complementar desse artigo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dificuldade, principalmente no marketing, na estratégia da empresa de vocês, vocês podem entrar em contato com a gente. Essa daqui é um pouquinho da minha empresa e eu estou aqui passando quase todos os dias conteúdo relevante para vocês. Beleza? Tamo junto e até o próximo. Fui!